Alô, minha gente. Uma palavra rápida aqui, porque como se não bastasse já tanta confusão nesse meio cristão, ainda se acrescenta mais para um povo que não entende nada de coisa alguma, só problematizando ainda mais as percepções. E tem gente boa mesmo, querida, levantando um problema que ninguém tá levantando hoje. Se fosse em 1930, 1940, 50, 1960 ou em 70, quando eu me converti, esse ainda era um problema. Depois deixou de ser, pelo menos, um tema. Agora, no meio dessa babel de loucura absoluta, aí um, dois ou três retomam algo para problematizar o que, quando você tem Jesus como chave hermenêutica, desaparece. Mas quando você é um ser do texto, fica preso ao texto, à letra, aí é um problema para você. Eu estou falando de Marcos 16, que nos manuscritos mais antigos, o Evangelho de Marcos termina no verso 8. Termina inconcluso. Diz que Jesus ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, e depois, no verso 8, diz que a ordem foi: vão, digam aos meus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E o verso 8 conclui dizendo: e saindo elas, as mulheres e Maria Madalena, as testemunhas primeiras e originais, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Aí termina aqui o Evangelho de Marcos para uma quantidade enorme de manuscritos. Aí você tem o manuscrito Vaticanos e tem o manuscrito Sinaiticus. E aí, na maioria desses manuscritos, termina o Evangelho de Marcos no capítulo 8, sem solução. Jesus ressuscitado e as testemunhas da ressurreição apavoradas e caladas. Aí entra aqui um verso 9 em diante, que vai até o verso 20, que dá uma fechada nas conclusões. Aí, conquanto Orígenes tenha dito que nos dias dele terminava no verso 8, Eusébio tenha dito que nos dias dele terminava no verso 8, Clemente tenha dito que nos dias dele terminava no verso 8, todo mundo aí no século II, início do século III, aí vem a afirmação de que em algum momento no século III houve essa interpolação que começa no verso 9 e vai até o verso 20. E é isso que tem muita gente que diz que não aceita. Aí você pergunta, por que que você não aceita do verso 9 ao verso 20? Aí a alegação é: os textos mais antigos não têm esse complemento. Essa é a primeira alegação. Segunda alegação é a seguinte: entre o verso 9 e o verso 20, aparecem muitas palavras novas no grego que não são usadas anteriormente por João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, antes no contexto desse evangelho. Então, do verso 9 ao verso 20, deve ter sido um escritor posterior que fez essa interpolação. A segunda argumentação que eles colocam aqui nesse caso, mas antes de eu falar da segunda argumentação, deixa eu só dizer, no ambiente do Novo Testamento existem aproximadamente 14.000 pequenas divergências textuais nos 4 evangelhos. Vírgulas, bobagens aqui e ali,
palavras truncadas, alguns erros eu já ia dizer digitação na palavra, no escrever da palavra, alguns pequenos erros, ausências de letra ou sílaba, bobagens, que só são importantes para aqueles que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, inclusive nesses detalhes de letra, vírgula, tio, pontuação. Porque, por exemplo, o Apocalipse está cheio de erros gramaticais no grego para todo lado, e o Novo Testamento é tudo menos perfeito. O Velho Testamento tem lá os seus erros cronológicos, de datação, de números e tudo mais, e até de histórias. Mas o Novo Testamento nunca teve aquele culto dos escribas judeus no Velho Testamento para fazer quase que um código da Bíblia, palavra por palavra. Não, isso aqui foi feito de uma maneira muito mais parecida com Jesus, que nunca escreveu nada. E a única coisa que ele escreveu lá em João 8, da adúltera, que também é um texto questionado, porque não está presente desde os primeiros manuscritos de João, apareceu um pouco depois, e então é um outro texto problemático. A única coisa que ele escreveu aparece lá, em João 8, e ele apagou, foi no chão, foi na areia, para vocês verem como Jesus não é desse tipo escriba, nem fariseu. Mas o outro argumento utilizado para se dizer isso não pode ser usado é porque eles atribuem ao verso 15 uma espécie de doutrina católica, e aí é mais uma rejeição protestante do texto, atribuem ao verso 15 uma doutrina católica da regeneração batismal. Porque aqui está dito, ide, pregai a toda criatura. Quem crê, verso 16, e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí a interpretação estão falando de regeneração batismal, conforme a Igreja Católica. Mas Mateus também diz que é para batizar, manda ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Na realidade, isso tudo só é um conflito para gente assim, gente às vezes muito boa, porque são pessoas que leem a Escritura na letra, no texto, são filhos do texto e não do que está dito. Preste atenção nisso, são filhos do que está escrito. Não são filhos do que está dito. Só quem tem Jesus como chave hermenêutico-interpretativa é que é filho do que está dito. Quem não tem Jesus como chave hermenêutica interpretativa é um escravo do que está escrito. Aí surgem todos esses problemas, porque não romperam até agora, não conseguiram fazer a transição do que está escrito para o que está dito. Jesus e o Evangelho são acerca do que está dito, não acerca do que está escrito. Porque, às vezes, o que está dito é muito maior do que o que está escrito, e o que está dito tem que ser compreendido à luz de algo contextualmente amplo, que só é realidade e só funciona quando você tem Jesus como síntese encarnada do Verbo de Deus, nas suas palavras, nos seus ensinos, nos seus gestos, nos seus modos, como verbo absoluto que se auto-explica à medida em que vive, à medida em que toca, à medida em que anda, à medida em que vai, é que a gente vai compreendendo o caminho, a verdade e a vida. Mas os filhos dos seminários, por mais abertos que eles sejam, eles continuam filhos do que foi escrito
e não filhos do que foi dito. Então, em momento algum, existe essa doutrina da regeneração batismal quando Jesus é a chave hermenêutica. Quando Jesus é a chave hermenêutica, batismo não salva ninguém. E a gente fica sabendo disso porque Jesus mesmo não batizava. Mas só quem salvava era Jesus. Para vocês verem como Jesus dava importância ao batismo do ponto de vista de regeneração. Você não encontra isso nele. Nem usando João 13, Nicodemos, quem nascer da água e do Espírito, aí eles vão e tentam associar a água ao batismo como regeneração. Isso é uma doutrina católica, mas não tem absolutamente nada a ver com os passos e os caminhos de Jesus nos evangelhos. Então, regeneração batismal não tem aqui. Aquele homem morrendo ao lado de Jesus foi batizado com que água e por quem? Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, forget about it. Esse negócio de batismo como regeneração para a salvação é invenção doutrinária posterior. Jesus não praticou isso. Se você é filho dos textos, esse é um problema para você. Mas se você é filho do que está dito, e do que está vivido, e do que está encarnado, e do que foi praticado por Jesus, isso nem existe como problema para você. Um outro argumento que eles usam é essa ideia de que quando Jesus disse ide por todo mundo, é uma espécie de ideia colonialista. Aí já tem muito mais a ver com os problemas históricos interpretativos do século XVIII, do século XIX, do início do século XX, com tudo que de traumático o Ocidente cristão da Terra fez em relação às colonizações perversas, incluindo toda a América Latina e boa parte do mundo. Aí, por causa de uma questão histórica quase contemporânea, isso vira um problema textual extraordinário, mas é também para quem está preso a textos. O terceiro problema que eles levantam acerca disso são as chamadas doutrinas que negam o Evangelho de Jesus e o espírito do ensino de Cristo. Aí eles listam aqui o que está do verso 17 em diante, que diz assim, estes sinais hão de acompanhar os que creem. Aí está escrito na sequência, em meu nome expelirão demônios. Qual é o problema? Se foi em nome de Jesus que se expeliu demônios, que os apóstolos expeliam demônios, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10. Marcos 6 diz que eles curavam doentes e também expeliam demônios impondo-lhes as mãos. Então qual o problema? Eles expulsavam demônios mesmo, em nome de Jesus. Não foi só Jesus que expulsou, e Jesus não expulsou em nome de Jesus, ele só dizia, espírito imundo, sai. Agora, os apóstolos e discípulos é que expulsavam em nome de Jesus. Paulo fez isso a 3x2. O testemunho do resto do Novo Testamento valida isso. Em meu nome expelirão demônios. Eu, no século XX, tenho expelido milhares de demônios em nome de Jesus. E eu sei fazer diferença entre doença mental, as mais variadas, diagnósticos de natureza psicológica que não são demônios, e também doenças mentais com possessão ou com opressão demoníaca, tanto quanto possessão demoníaca pura e simples, que é o mais simples. A gente manda sair, se precisa gritar, nem fazer nada, sai. Quem está te falando sabe o que está dizendo, porque não leu isso em livros. Eu pratiquei e pratico. E tenho autoridade, e esses demônios sabem e obedecem. Em nome de Jesus. Então, qual é o problema?
em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Não está dito aqui que todos os que creem têm que falar em outras línguas, mas que haveria o dom da expressão em línguas, haveria. E não só um tipo de dom de línguas. Tem o dom de línguas subjetivo, que Paulo fala em 1 Coríntios 12 e 14, que é aquele que se deve praticar no interior do quarto, na subjetividade, algaravias estáticas, são ou orgasmos do espírito, ou são gemidos inexprimíveis do ser. É uma solução de natureza catártico-espiritual que o Espírito Santo dá ao indivíduo para trazer para ele próprio uma quantidade enorme de curas, de libertações, de alívios interiores. Eu falaria dias a respeito disso. O segundo tipo de línguas são aquelas que Paulo também diz que, acontecendo numa congregação, não pode passar de 3 pessoas e tem que haver quem interprete. Do contrário, fique todo mundo calado, porque ninguém vai entender e quem estiver de fora ali vai achar que vocês são doidos. Por isso, Paulo diz que não passem de 3. E se tiver quem interprete, do contrário, fiquem calados, falem a língua de vocês. Ele diz: eu prefiro falar umas poucas línguas racionais que as pessoas entendam do que milhares de línguas que ninguém compreende. Está escrito lá, é que vocês não leem a Escritura com calma. Aí vem uma outra objeção, essa de línguas. Bom, mesmo que não estivesse escrito aqui em Marcos, vamos supor que não estivesse, que esse texto é uma interpolação do início do 3º século. Vamos supor. No entanto, no dia de Pentecostes, eles falaram em línguas. No entanto, você vê em Atos 8, eles falando em línguas e profetizando na Samaria, no chamado Pentecostes samaritano. Você vê na casa de Cornélio, eles falando em línguas e profetizando. Supondo que Marcos não existe, do verso 12 até o verso 20, ou do verso 9 até o verso 20. Mas nem por causa disso, você vê Paulo tocando no assunto, falando no assunto e dizendo: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Você já leu isso lá? Então qual é o problema, cara? Qual é o problema? Mesmo que fosse uma interpolação, ela não está mentindo acerca de nada até aqui. Falarão em línguas, em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Pegar em serpente, aí todo mundo fica pensando naqueles cultos fanáticos americanos, lá das montanhas Apalaches, no passado. Hoje é até proibido por lei, mas no passado, aqueles pentecostais mais doidos do mundo, nos Estados Unidos, faziam aquelas demonstrações de fé, pegavam em serpentes, com base nisso aqui, como se estivessem dando demonstração de fé. Morreu muita gente. Gente pra caramba, que pegou nas serpentes, foram mordidos e caíram duros e morreram, a tal ponto que o governo teve que proibir. Hoje em dia é proibido. E não tinha nada a ver com o que está escrito aqui, porque aqui não está mandando ninguém fazer demonstração. Vejam como eu creio do Cristo ressuscitado e sou poderoso. Me levem a um serpentário, que eu vou mostrar o meu poder em Cristo. Nada disso. O que se está dizendo é que se acontecesse um acidente, que era muito comum naqueles dias, meu Deus, ser mordido de cobra nas estradas da Palestina, ou do mundo romano, ou greco-romano, no ambiente do Novo Testamento, era normal. Assim como aqui no Brasil Central tem muita gente que é picada de escorpião, porque onde tem deserto tem muito bicho peçonhento, inclusive cobras muito venenosas. Então, como eles andavam para todo lado e não tinham nenhuma proteção ou conforto, esse risco
era mais do que possível. Jesus está dizendo, não tenham medo nem das cobras, passem por cima. Se vocês estiverem indo na fé e acontecer isso por acidente, na ignorância, ninguém procurou, foi algo que subitamente aconteceu, tome posse da sua proteção espiritual em Cristo. Hoje em dia a gente sabe que uma atitude mental completamente dominada por convicção de fé tem poderes extraordinários, inclusive até de estancar um fluxo peçonhento. E isso não aconteceu uma vez, nem duas, nem três na história, mas muitas vezes. Mas para a gente não ir muito longe, você chega lá em Atos dos Apóstolos, abra lá do capítulo 22, 23, 24, valendo, e veja Paulo em Malta, como ele foi jogar um graveto numa fogueira e uma peçonha, uma cobra peçonhenta o mordeu, uma víbora venenosíssima, e ele a sacudiu no fogo, ela queimou e ele ficou sentado e todo mundo pensando que ele ia cair morto a qualquer momento. Como ele não morreu, os habitantes de Malta começaram a querer adorá-lo, como se ele fosse uma divindade que estivesse entre eles, e Paulo aproveitou a circunstância para pregar o evangelho, para desmentir essa história toda. Aí vem em seguida e a gente vê outra afirmação que eles dizem, não podemos aceitar. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Outra vez é acidental, não é prova de fé. Não tem nada a ver com pentecostalismo ufanista, horroroso, fanático e perverso, entenderam? Nada. Eu estou tomando aqui uma coca. Num certo sentido, é um veneno. Que demora a vida inteira para fazer mal. Mas aqui se está falando de algo que a história tem inúmeros casos idênticos. De gente que, sem querer, na prática da fé, da pregação, da missão, ou na inocência das coisas, bebeu alguma coisa mortífera e, sem saber, depois foi informado, mas creu que na sua inocência foi que ele praticou aquilo, foi na ignorância, e pediu misericórdia a Deus e continuou vivendo para sempre. Ninguém está inaugurando uma era, é só a ignorância histórica de algumas pessoas que hoje em dia estão se levantando contra o texto, como se isso fosse ajudar em alguma coisa, no meio de uma confusão tão grande. Só vai gerar mais problemas. Aí vem um outro argumento contrário, que é o que diz o seguinte: se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Cara! Jesus fez isso, ele só não precisava fazer em quase todos os lugares. Mas se você abrir Marcos mesmo aqui no capítulo 6, está dito que lá em Nazaré, ele ficou tão admirado com a incredulidade do pessoal onde ele cresceu, naquela aldeia de Nazaré, onde o povo era incrédulo e tinha uma familiaridade perversa, dizendo, aqui moram seus pais, sua mãe, suas irmãs, aquela gatinha, o irmão dele, fulano de tal, esse, aquilo. Como é que de repente esse cara aparece como o Messias da terra? E não quiseram, não creram nele. Lucas, no capítulo 4, não Marcos, diz que chegaram até a querer jogá-lo de despenhadeiro abaixo, e Jesus, fitando-os, passou pelo meio deles. Lá em Marcos 6 é o único lugar que se diz que Jesus, se admirando da incredulidade deles, não pôde fazer lá muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E a gente vê a mesma coisa em Atos. Os apóstolos impondo as mãos. Paulo impondo as mãos.
Aí, só por causa de um texto que Clemente, Orígenes, Eusébio disse, bom, até aqui, no início desse momento que nós estamos vivendo, esse texto não é comum. Ele não faz parte da maioria das impressões textuais que a gente tem. E depois eles começaram, o texto começou a ser insertado. Hoje ele faz parte praticamente de todas as Bíblias no mundo. E podem haver palavras diferentes no grego, isso, aquilo outro. Mas o fato é o seguinte, que terminar o Evangelho de Marcos no verso 8 é uma anomalia. Anomalia, só se Marcos estava com desinteria, saiu correndo e não terminou. E voltou uma semana depois para acabar e botou palavras outras. Agora, não faz nenhuma diferença quando Jesus é a chave hermenêutica, porque tudo que está dito aqui está dito no contexto da vida de Jesus, da prática de Jesus, do Espírito de Jesus, da prática e do ensino dos apóstolos. Então, para que criar um problema? Quando de fato esse problema não problematizou nada nem ninguém, já estava solucionado pela vida de Jesus. Então, eu lamento. Sei que é gente sincera, gente boa, gente querida, gente que está descobrindo a pólvora agora, são pessoas teologicamente muito novas, inexperientes, com pouca vida mesmo ainda, pouca estrada, pouco pneu gasto, pouco cacete, pouca experiência, pouca relação mundial com gente da terra inteira para ver e fazer suas próprias sínteses, e gente ainda discípula de letras e de textos, e de acadêmicos, e que não aprenderam ainda Jesus como chave hermenêutica interpretativa, aonde tanto faz como tanto fez. Se Marcos 9, de 9 a 20, foi uma interpolação posterior ou não, ele não nega nada que Jesus não tenha praticado e que os apóstolos não tenham vivido. E quanto a esse negócio de pegar em serpente, é invenção da cabeça de gente desta geração, impressionada com os pentecostais malucos das montanhas Apalaches nos Estados Unidos. Falta ler também com contexto, com percepção histórica, com a totalidade de tudo. Agora, é aí que você vê a diferença brutal entre quem tem Jesus como chave hermenêutica interpretativa e quem fica preso a essas minúcias do texto, de letras para lá e para cá, e dando importância a significados dessignificados. Por exemplo, deixa eu concluir. Mateus 8, o caso da mulher adúltera. Você vê lá que está entre colchetes. Aquele texto está entre colchetes. Em algumas versões está dito, esse texto não foi encontrado nos manuscritos mais antigos. Mas a minha pergunta é, e daí? E daí? É coerente com Jesus que Jesus tenha dito, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. É ou não é coerente? Não é coerente com Jesus que disse aos fariseus, os mesmos que estavam com pedras na mão para atirar na mulher? Em verdade, eu vos digo que muitas meretrizes, pecadores e pecadoras vos precedem no reino dos céus. Não é coerente com Jesus dizer, quem de vós me acusa de pecado? Ou quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a se levantar e venha contra mim. Quem de vós me encara? E todo mundo calava e saía e baixava a cabeça. Não é coerente com Jesus. Então eu não sei, eu não conheço as pessoas que estão defendendo isso, são de uma geração quase de filhos meus. Do ponto de vista de idade, de etariedade, eu posso não ter essa cara de idoso, mas eu já estou velho. E mais do que velho, eu estou cansado de milhões de coisas na minha vida. Então, quando eu vejo, no meio de tanta babel, no meio de tanta confusão,
gente boa que podia estar aqui ajudando a esclarecer, chegando só para jogar mais lenha na confusão, me dá tristeza, me dá uma certa aflição e me dá uma vontade de que eu seja compreendido por você e por essas pessoas, e que não me queiram mal, e que sinceramente me respeitem, porque eu sei, eu daria a minha vida pelo que eu estou dizendo aqui. E não tem a ver com estudo de nenhum pai da igreja, nem da patrística, nem de nada. É Jesus. É o Verbo encarnado, que é coerente com tudo que está dito. E se Marcos, por alguma razão, parou no verso 8 do capítulo 16 e alguém acrescentou que está do verso 9 ao verso 20, fez muito bem, porque é coerente com Mateus, é coerente com Lucas e é coerente com João. Presta atenção. João disse lá no fim do seu ministério: em verdade eu vos digo que Jesus fez muitas outras coisas, disse muitas outras coisas que não estão registradas, escritas. Essas, porém, foram registradas e foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por favor, vamos nos dedicar ao Evangelho da graça de Deus, que é compreendido não em textos, nem em exegetas de textos, nem em especialistas em grego. Como eu já disse várias vezes, você pode me dar uma Bíblia de Testemunhas de Jeová, com todas as alterações textuais que ela tem, especialmente no Novo Testamento, e para mim não muda nada. Sabe por quê? Porque quando você vai lendo e vai vendo quem Jesus era, falava, dizia, praticava, fazia, gestuava e se portava, não tem como você não ler Jesus com D maiúsculo. Embora a Bíblia dos Testemunhas de Jeová comece dizendo em João: no princípio era o Verbo estava com Deus maiúsculo e o Verbo era um Deus minúsculo, como se fosse uma divindade angelical. E é por isso que Jesus não é Deus, Deus, Deus. Para os Testemunhas de Jeová é a segunda emanação principal de Deus. Mas você pode me dar qualquer Bíblia, quando, mesmo nos erros textuais de qualquer tradução, se você me deixar ler de carreirinha quem Jesus fez, foi, disse e ensinou, fica claro para mim que ele é acima de tudo, que ele é o Verbo, a palavra encarnada. Agora, vocês parece que usam viseira, não querem dar o braço a torcer. Por quê? Porque sou eu que digo isso? Então esqueçam, apaguem meu nome, me sepultem no coração dos mares, mas fiquem com a verdade. Me esqueçam, mas não esqueçam que Jesus é a chave hermenêutica. Se vocês aprenderem isso, vocês vão ficar livres de muita bobeira, de muita bobagem e de muita confusão infantil. Dá quase para ver a barbinha adolescente teológica desse pessoal querendo inventar uma confusão onde não há necessariamente problemas. A gente já tem problemas demais no nosso meio para inventar outros. Um beijo para quem está aqui comigo, esses 301. Deus abençoe vocês. Um beijo. Muita gente amorosa. Beijo. Amorosa. E eu quero deixar bem claro, eu não conheço. Foi você que me chamou a atenção para isso hoje aqui, que alguém falou contigo. Foi. Eu não conheço, eu não quis ler, eu nem olhei, eu não fui atrás, eu não tenho vínculo com quem possa ter falado. 1, 2, 3 ou 4, não fazem parte da minha geração, nem das minhas relações, e eu não tenho nada contra ninguém. E sei que alguns deles são gente muito boa, que querem viver o Evangelho. Agora, eu só estou implorando, como um avô que fala com um filho mais novo ou com um neto mais velho: por favor, meu filho, olhe em volta, a coisa já está caótica demais, não precisa problematizar o que não é problema. Se
essa história de batismo como regeneração foi assim entendida por você, você tem que explicar Mateus 28, onde está dito do mesmo jeito. E Jesus, como chave hermenêutica, explica que não é. Porque ele mesmo não batizava. Se o batismo fosse essencial para a salvação, Jesus tinha batizado. E se o batismo fosse essencial para a salvação, ele não teria dito ao homem ao lado dele na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O resto é tentar criar e achar pelo, cabelo louro em ovo de avestruz. Um beijo para vocês. Tchau, queridos, queridas, todos vocês.